Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O que aconteceria se um magnata europeu batesse a porta do Atlético Mineiro, oferecendo cifras estratosféricas pelo controle da SAF do clube? Pois a notícia fascinante desse dia é justamente essa: Evangelos Marinakis, nome conhecido no futebol mundial, teria colocado milhões, sim, milhões, sobre a mesa para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol do Galo. O torcedor alvinegro, acostumado a emoções em cada vitória ou derrota, agora respira uma atmosfera diferente, a de uma reviravolta institucional. A simples possibilidade de um investidor com poder financeiro e presença global mexe com os bastidores e, sobretudo, com as arquibancadas. Afinal, o Galo viveu nos últimos anos profundas transformações sob o modelo SAF. Hoje, o Atlético Mineiro ocupa o 11º lugar no Campeonato Brasileiro 2025, em uma temporada que traz desafios e oportunidades. Nas disputas nacionais, o time sob o comando de Cuca corre contra o relógio para retomar o fôlego e reencontrar-se no topo da tabela. Enquanto isso, no âmbito estadual, o clube conquistou o título do Campeonato Mineiro, repetindo o feito já celebrado por Hulk e companhia. O atacante segue deixando sua marca, tornou-se o maior artilheiro do século no Galo e vem quebrando marcas com impressionante regularidade. Porém, o cenário nacional não tem sido tão brilhante. Após a volta do Brasileirão, o rendimento caiu, especialmente na criação de jogadas e finalizações. A bola pesa nos pés do time, que sobrevive, em grande parte, aos lampejos de Hulk, ainda figura central com gols decisivos. E eis que, em meio a essa oscilação, surgem os rumores, ou seriam propostas. A ideia de venda da SAF para Marinakis não ocorre em um vácuo. Vale lembrar que a estrutura da SAF do Atlético Mineiro já envolve investidores de peso, como o empresário Daniel Vorcaro, que detém mais de 20% da operação e compõe o comitê do clube graças a aportes bilionários em reais. Agora, a chance de ingressar na galeria de sócios da Holding Galo Holding, ao lado dos 4RS e dos fundos criados com apoio da comunidade, seria colocada à prova por uma investida externa. A dimensão dos milhões oferecidos por Marinakis ainda não foi revelada em detalhes, mas o simples fato da proposta ecoar no clube já representa terremoto. Do outro lado, o técnico Cuca continua firme, guiando o grupo em busca de estabilidade. A manter-se no Galo, seu trabalho pode ser vital para convencer a torcida de que nada muda para pior, mas sim para expandir horizontes, reforçar o elenco e potencialmente retomar campanhas nacionais mais sólidas. Legado histórico, intensidade nas redes sociais e paixão alvinegra se entrelaçam nessa trama. Afinal, o Atlético é mais do que um clube. É símbolo do Mineirão, é memória de finais, é grito nas arquibancadas, mural de glórias, anseios eternos. A essa altura, dirigentes, conselheiros e investidores provavelmente discutem: vende-se parte ou abre-se conversas formais? A gestão safrista estabelece regras claras para a entrada de novos parceiros, e qualquer movimento envolverá cautela, análise de impacto financeiro, preservação da marca e do DNA do clube. Enquanto tudo isso se desenrola, o Galo segue sua rotina: jogos importantes à frente, Sul-Americana, Copa do Brasil, sequências que exigem concentração máxima. A torcida quer respostas em campo, e o mercado, respostas no papel. Em meio a tantos capítulos ainda por vir, uma certeza: o futebol nacional nunca dorme. A história está em curso, e cada chegada ou saída de peso pode reescrever, rapidamente, o destino de times centenários. As movimentações em torno da SAF do Galo acontecem justamente num momento de transição no futebol brasileiro, em que investidores estrangeiros buscam protagonismo. Evangelos Marinakis, magnata grego que já comanda o Olympiacos e o Nottingham Forest, tem ampliado seus tentáculos pelo mundo do futebol, com ambições que não param no eixo europeu. Sua suposta proposta ao Atlético Mineiro demonstra, mais uma vez, que o futebol sul-americano está definitivamente no radar dos gigantes globais. Marinakis é figura polêmica e poderosa. Com histórico de confrontos diretos com dirigentes, decisões agressivas no mercado e perfil centralizador, ele carrega um estilo que divide opiniões, mas nunca passa despercebido.
Trazer um perfil como o dele para dentro da gestão do Galo representa mais do que uma simples injeção de capital, é uma reconfiguração da identidade administrativa e da forma como o clube se posiciona perante o futebol mundial. Dentro da cidade do Galo, a notícia caiu como uma bomba. Os corredores, que até então respiravam concentração para os próximos jogos, foram inundados por especulações e conversas paralelas. Quem se manteria? Quem sairia? O comando técnico, por enquanto nas mãos de Cuca, teria autonomia? Qual o projeto de Marinakis, afinal, caso sua oferta seja aceita? O elenco, já pressionado pelos resultados instáveis no Brasileirão, enfrenta agora uma dose extra de tensão. Jogadores como Paulinhos, Zaracho, Bataglia e Arana sentem no ar o cheiro da mudança. E mudanças dessa magnitude geralmente vêm acompanhadas de reformulações profundas, com chegadas e partidas que vão muito além do gramado. O Galo que se conhece hoje poderia não ser o mesmo amanhã. Mas a dúvida que paira sobre a cabeça dos torcedores talvez seja outra. Por que agora? Por que o Galo, que mesmo com os altos e baixos, ainda possui um projeto SAF com aportes internos e controle aparentemente sólido? A resposta pode estar no potencial de crescimento. Marinakis, hábil estrategista, sabe que clubes brasileiros têm um mercado inexplorado internacionalmente, com capacidade de multiplicar receitas através de venda de jogadores, marketing, parcerias e expansão da marca. E o Atlético Mineiro tem isso de sobra: uma torcida apaixonada, uma arena moderna, categorias de base promissoras e uma tradição esportiva que resiste ao tempo. O projeto SAF, já consolidado, pode representar uma oportunidade rara para investidores que não querem começar do zero, mas sim assumir algo em movimento, pronto para ser elevado a um novo patamar. A proposta de Marinakis, portanto, não é apenas uma oferta financeira. É uma mensagem ao mercado, um sinal de que o futebol brasileiro, antes subestimado por investidores externos, agora é visto como um diamante bruto. E ele quer ser o lapidador. Dentro do Conselho do Galo, reuniões a portas fechadas já teriam sido iniciadas. A diretoria executiva, sempre cautelosa, trabalha sob sigilo. Um movimento brusco pode gerar instabilidade, queda de rendimento e, sobretudo, rompimento com parte da torcida que, tradicionalmente, valoriza a identidade local do clube. Torcedores organizados já começaram a se manifestar nas redes sociais, exigindo transparência e clareza sobre a proposta. Muitos, com razão, temem virar reféns de decisões de gabinetes empresariais distantes do futebol jogado, do dia a dia da arquibancada. O Galo, afinal, sempre foi mais suor do que cifrão. Mais emoção do que contrato. Por outro lado, há quem veja com bons olhos a chegada de capital estrangeiro. Em tempos de euros, dólares e investimentos agressivos por parte de rivais, alguns torcedores começam a defender a ideia de que ou se moderniza, ou se afunda. A elite do futebol exige estruturas profissionais, elencos caros e capacidade de se renovar a cada temporada. Cuca, sempre sereno diante das câmeras, foi questionado em entrevista recente sobre o futuro da SAF. Com o semblante firme, respondeu apenas: o Atlético é maior que qualquer um. Quem vier, que entenda o que é estar aqui. Palavras curtas, mas carregadas de simbolismo para quem conhece o técnico. No vestiário, a sensação é de que a próxima janela de transferências pode ser um divisor de águas. Marinakis é conhecido por interferir diretamente nas contratações, e a possibilidade de uma revolução no elenco é vista como inevitável, caso ele assuma parte do controle. Enquanto isso, nos bastidores do futebol brasileiro, os olhos se voltam para Belo Horizonte. Empresários, jornalistas, dirigentes e analistas de mercado acompanham atentamente os próximos capítulos. Afinal, uma eventual entrada de Marinakis no Galo pode abrir precedente para que outros magnatas olhem com mais atenção para o Brasil. Seja como for, o clube mineiro está diante de uma encruzilhada. Um caminho leva à manutenção da atual estrutura, com crescimento progressivo. Outro, a internacionalização imediata, com riscos e oportunidades imensos. E o tempo para decidir parece cada vez mais curto. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão.
As próximas semanas prometem ser intensas para a diretoria atleticana. Ainda que nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada, a especulação por si só já causou um abalo considerável no ambiente do clube. Os investidores que atualmente compõem a SAF do Galo terão de se reunir, alinhar interesses e decidir se a proposta de Marinakis é, de fato, benéfica para o presente e o futuro da instituição. Dentro do núcleo gestor, há quem defenda a manutenção da soberania nacional no comando. Há um orgulho legítimo no fato de que a SAF do Atlético foi constituída com capital interno, articulado por figuras locais e apaixonadas pelo clube. Aceitar um investidor estrangeiro pode soar como uma ruptura desse conceito, ainda que, do ponto de vista financeiro, represente um avanço difícil de ignorar. É justamente nesse ponto que os argumentos começam a se intensificar: dinheiro ou identidade? Crescimento acelerado ou projeto consistente e enraizado? A polarização entre essas duas visões começa a tomar forma até entre torcedores. Uns enxergam o Atlético como um ativo global, pronto para alçar voos maiores. Outros, como uma alma mineira que deve manter suas raízes. Enquanto isso, Marinakis não esconde seu interesse. Pessoas ligadas ao empresário já estariam estudando a estrutura administrativa do clube, mapeando contratos, direitos econômicos e obrigações legais. O objetivo é claro: estar pronto para o momento em que a porta se abrir de vez. E quando ela abrir, o grego quer estar com a proposta definitiva em mãos. No campo, o Galo precisa seguir sua trajetória. A equipe ainda luta por uma vaga na Libertadores, e os tropeços recentes não anulam a esperança da torcida. Hulk continua sendo o pilar, mas nomes como Allan Kardec, Vargas e Pedrinho têm sido constantemente cobrados por atuações mais consistentes. Cuca, por sua vez, vive mais uma vez o desafio de equilibrar o emocional do elenco em meio ao turbilhão fora de campo. O técnico sabe que qualquer ruído no ambiente pode refletir em rendimento abaixo da média. Sua missão não é apenas tática, é também psicológica, quase paternal, com um grupo que parece sentir o peso das expectativas. No conselho deliberativo do clube, vozes experientes alertam: qualquer negociação que envolva o controle da SAF precisa passar por avaliação criteriosa. Não se trata apenas de cifras, mas de uma avaliação profunda de quem entra, como entra e com que objetivos. Já há quem sugira cláusulas de proteção, garantias de manutenção de identidade, obrigação de investimentos mínimos anuais e veto a decisões que descaracterizem o clube. A ideia, segundo esses conselheiros, é evitar que o Atlético se transforme em um satélite de algum clube europeu ou numa plataforma de revenda de atletas. E, claro, há a questão política. Uma mudança como essa pode ter desdobramentos na estrutura de poder do clube, nas eleições internas e até nas relações com entidades como CBF e Conmebol. O Galo deixaria de ser apenas um clube tradicional para se tornar uma peça em um tabuleiro de poder global, algo novo e que exige preparo. A diretoria executiva, ciente da complexidade, adotou um discurso firme: nenhuma decisão será tomada sem transparência. A torcida será comunicada, as propostas avaliadas com frieza, e os valores da instituição serão preservados. Mas nem esse compromisso evita que a ansiedade tome conta da massa. Nos bares de Belo Horizonte, o assunto já virou rotina. As conversas sobre escalações, substituições e reforços foram substituídas por termos como percentual da SAF, aporte estrangeiro e modelo de governança. É a nova era do futebol. E o Galo está no centro do furacão. Entre os mais jovens, cresce a empolgação. A ideia de ver o clube com novos centros de treinamento, reforços de impacto internacional e visibilidade fora do Brasil seduz uma geração acostumada a acompanhar o futebol globalizado. Já os mais tradicionais torcem o nariz, lembrando com saudade dos tempos em que o Galo era apenas o Galo, e isso bastava. A Arena MRV, moderno palco da nova fase atleticana, pode ser peça-chave nessa equação. Com a estrutura de ponta, o estádio se torna argumento de peso para qualquer investidor. Marinakis sabe disso. A arena representa o potencial de bilheteria, eventos, naming rights e exploração comercial que podem transformar o clube em potência também fora do campo. No fim, a decisão será da alta cúpula. Mas, como tudo no futebol, será vivida e sentida por milhões.
O Atlético está diante de uma encruzilhada histórica. O futuro pode reservar crescimento inédito ou conflitos inesperados. O que não se pode negar é que, goste-se ou não, a era do capital chegou, e bate à porta com sotaque grego e cifras que fazem tremer até as paredes da cidade do Galo. E agora, resta saber, o Galo vai abrir a porta? Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.